Quem não vive para servir, não serve para viver. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus, falando sobre a nossa lição número 48, que fala exatamente sobre ser servidor, a necessidade então do líder saber servir. E esse capítulo aqui então ele fala sobre algumas passagens importantes da Bíblia e que retratam justamente a característica de Jesus como ser esse líder servidor, esse líder capaz de servir aos outros, que para mim é uma das principais características que a gente pode destacar. Então as passagens que estão lá em Mateus 20, de 25 a 28, Marcos 9, de 33 a 37, Marcos 10, de 13 a 16 e João 13, de 1 a 17, justamente mostrando que através desse dito popular que eu comentei inicialmente, o quanto é necessário se ter um espírito de servir aos outros, de se dedicar aos outros de bom grado, sem ser de forma ali obrigatória, independentemente de qual é a posição que o líder está e a quem ele está servindo. Então eu queria ler a passagem que está lá em Mateus 20, de 25 a 28, que diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, embora Jesus esteja aqui nessa passagem explicando sobre uma atitude de servidão, ele está mostrando princípios fundamentais que falam sobre domínio e autoridade, justamente para dar um contraste entre o padrão do mundo, aquilo que o mundo segue, e o exemplo que ele queria deixar para os seus seguidores, mostrando inclusive que ele deu a sua própria vida para resgatar muitos que viriam acreditar nele. E aí lá na passagem que está em Marcos 9, de 33 a 37, diz assim: Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, lhe disse: Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem a receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou, falando justamente do Pai. Então, como mostra aqui em Marcos 9, ele sabia da tendência dos seus seguidores de querer ser o maior, de querer se destacar, se sobressair entre os outros. Mas Jesus, então, ele usa uma criança para demonstrar a necessidade de ser humilde diante de qualquer um. E aí na passagem que está lá em João 13, de 1 a 17, a gente não vai ler, ele fala exatamente sobre o seu exemplo mais enfático, que é justamente a realização da lavagem dos pés dos seus discípulos, que ficou como algo emblemático, mostrando essa capacidade de servir, né? Uma ação que era tida como algo mais subalterno de todos, mas que ficou marcado então como essa capacidade de servir uns aos outros, que é o que o líder precisa ter. Então, por isso, o líder ele precisa ter, então, essa capacidade, ele deve agir pelo servir e servir ao liderar, tendo cada vez menos direitos e mais responsabilidade com os demais, dando-se a si mesmo para preservar a sua equipe, para proteger a sua equipe diante dos problemas que eles vão ter ao redor. Então o líder ele precisa ter humildade, admiração, honestidade, inocência, confiança e dependência, sempre se colocando por último e como servo, aceitando também a ajuda de outros, tendo a humildade para receber também a ajuda de outros. Então líderes servidores, de fato, eles são motivados pelo amor de servir aos outros sem interesse, nem apego a cargos, tomando a iniciativa de fazer aquilo que é necessário para poder ajudar os outros ao seu redor, removendo barreiras aos relacionamentos e dando o exemplo de postura que é a mais necessária nos dias atuais, de realmente ter essa capacidade de servir e ajudar aos outros.
Bom, se você gostou dessa lição, curta, compartilha, ative o sininho, envia para alguém que precisa ouvir sobre essa mensagem hoje, algum líder que você conheça que precisa mudar a sua forma de pensar e agir, e nos siga para que você consiga continuar acompanhando as outras lições que nós temos do maior, melhor e mais perfeito exemplo de liderança que já existiu. Um grande abraço e até a próxima.